Boa noite aos queridos companheiros que estão conosco presencialmente, que nos assistem agora, virtualmente, e também as nossas boas-vindas a todos aqueles que irão estar conosco pelo Facebook ou pelo canal do YouTube. Mais uma vez estamos recebendo o companheiro Marcelo Turra, do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. E é com muita alegria que a gente sempre recebe Marcelo, e ele nos sugeriu, aceitamos com muita gratidão, esse tema tão interessante, que é sobre Joana de Cusa. Então, nesses 30 minutinhos, né, Marcelo, ele vai trazer para a gente um pouquinho da história de Joana de Cusa, uma mulher à frente do seu tempo. Para nossa abertura, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Pão Nosso, escrita pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Combate interior. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 30. Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no fundo da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretava por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada essa hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Em vez de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então vamos, nesse momento, unindo os nossos corações entre o Canadá e o Brasil, recebendo nosso querido companheiro Marcelo, aqui em nossa casa, na presença dos benfeitores espirituais, em especial a nossa benfeitora Meimei. Que possamos encher os nossos corações dessa alegria cristã, que nos permite abrir os ouvidos e ouvir histórias, exemplos, que nos toquem a alma, para que através destes possamos seguir mais firmes, com mais fé, resignação e força nas nossas caminhadas terrenas. Rogamos que o nosso querido amigo tenha a palavra fácil, que chegue aos nossos corações, que possamos receber
o tratamento necessário a cada um durante esses instantes e que possamos ter esses momentos como um bálsamo para as nossas almas. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua presença constante em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Marcelo, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu que agradeço, Aline, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos. Uma alegria enorme estarmos reunidos junto aos nossos irmãos em mais esta oportunidade para fazermos algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. A Aline, quando nós conversávamos sobre o que, né, apresentarmos para os nossos companheiros na noite de hoje, 11 horas aqui no Brasil, 11h05 da noite, 23h05, ela nos sugeriu que abordássemos algum personagem ligado à doutrina espírita, especificamente. Mas aí, como nós havíamos recentemente feito uma fala acerca de Nossa Senhora de Cúcia, eu sugeri a ela que falássemos um bocadinho, que refletíssemos sobre esta mulher que, à sua época, apresentou, sem qualquer dúvida, muito adiante daquela época, daquelas pessoas, na sua relação com o marido, na sua relação com o poder, na sua relação com o dinheiro, na sua relação como elemento que estava na alta sociedade romana. A Joana, ela realiza um enfrentamento que é sobre este exemplo de enfrentamento que nós gostaríamos de conversar com os nossos irmãos. Invariavelmente, quando nós olhamos uma pessoa, quando a gente observa alguém, o que nós enxergamos naquela pessoa é a situação fim, o fim onde ela se acha. Então, se aquela pessoa reside numa residência que é muito bonita, você diz assim, a sua residência é muito bonita. Mas dificilmente, ou por falta de uma curiosidade, ou mesmo de nos ser dada a oportunidade de sabermos se é que isso vem a ter algum tipo de importância para as nossas vidas, nós olhamos uma residência, nós olhamos uma formação, nós olhamos um recurso como fim, mas não olhamos os meios e não percebemos o meio, o caminho que foi percorrido para se chegar a este fim. Quando a gente fala em pessoas que deixaram as suas marcas, invariavelmente surge nos nossos olhos a pessoa fim, a pessoa que é a guerreira, a pessoa que é aguerrida, a pessoa que se estabeleceu como um elemento de sucesso. Mas nós não observamos o percurso, o caminho que esse indivíduo fez para chegar a este fim. Quando se fala em Joana de Cúcia, é preciso que nós venhamos a fazer várias análises. A primeira análise significa o que é ser mulher na época de Jesus. Quando você abre o Evangelho, quando você lê o Evangelho, as mulheres, invariavelmente, surgem como elementos menores nos apontamentos. Nós não vemos no Evangelho de Jesus, com raríssimas exceções, mulheres que surgem ombreadas aos homens, o que nos faz identificar, principalmente, primeiramente, que falamos de uma época onde o homem tinha importância fundamental, o machismo reinava e onde mulheres e crianças ocupavam planos inferiores como elementos sociais naquela época. Ou seja, criança e mulher não tinha voz, não tinha influência, não era observada, não era identificada, como ainda hoje, em vários lugares do mundo, seguem
esses indivíduos estando à margem, ocupando lugares inferiores, muitas vezes em relação às mulheres, com salários inferiores, com ocupação inferiores, ainda que exerçam as mesmas funções dos homens. Quando você pega uma mulher na época de Jesus, você pega um elemento que tinha em si como função primeira ser alguém que iria resguardar o lar, gerar filhos e administrar o ninho doméstico naquele aspecto pequeno de ficar circunscrita ao seu lar. Qualquer indivíduo, uma mulher que insurgisse além disso, não era vista com bons olhos para a sociedade judaico-romana, visto que elas eram feitas para serem senhoras do lar. Quando você pega a Joana de Cusa, e quase sempre a gente fala sobre o seu fim nos apontamentos, principalmente que os espíritos nos dão, seja Humberto de Campos, ou seja o espírito Amélia Rodrigues, um pela psicografia de Chico Xavier e outro pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, nós vamos ver aquela mulher que oferece a sua vida no fim da sua existência como mártir para o Cristo. Mas quando a gente entra no Evangelho de Lucas, que é o evangelho que faz apontamentos sobre a presença de Joana, sobre a chegada de Joana e o acompanhamento que Joana fez junto à vida do divino amigo. Quando você pega o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas é dividido em 24 capítulos, do capítulo 1 ao 24, com os versículos inseridos no meio. No Evangelho de Lucas, a primeira vez que nós vamos ver o nome de Joana ser citado é lá no início, no capítulo 8. Então, quando você pega o Evangelho de Lucas, que tem os seus 24 esses capítulos, nós vamos ver que no capítulo 8, ou seja, quase na parte inicial do seu evangelho, do surgimento do Cristo e do início da sua obra messiânica, Joana já vai aparecer. No capítulo 8, no versículo 1, Jesus vai dizer, o evangelista Lucas, ele vai dizer que Jesus recebe a visita de mulheres que haviam sido libertas de espíritos diabólicos. E ali ele cita a presença de Maria de Magdala e de Joana de Cusa, como sendo uma dessas senhoras, dessas mulheres, que se apresentam a ele para acompanhá-los. E você observa que a Joana ela é citada junto com Maria de Magdala lá no capítulo 8, em Lucas, e juntamente com Maria de Magdala é feita uma anotação no Evangelho de Lucas, no último capítulo 24, no momento em que elas vão ao sepulcro, porque haviam envolvido o corpo de Jesus no lençol que José de Arimateia ofereceu logo após a morte de Jesus, para que Jesus fosse levado ao sepulcro, e Joana já estava ali. O que nos faz perceber que, assim como Maria de Magdala, que na primeira hora chega, no início da obra, para ser um dos discípulos do Cristo, Joana, da mesma forma, ela se achava ali. A diferença entre ambas é que a Maria era uma mulher que não tinha família, e faz daqueles homens, e faz de Maria de Nazaré sua família, e vai segui-lo, e Joana não. Joana era a mulher de um homem, um intendente romano, um homem que exercia grande influência junto ao império, homem este que ocupava uma área nobre,
uma área próxima ao rei, próxima ao imperador, o que fazia da caminhada de Jesus, de Joana junto a Jesus, uma coisa muito mais difícil, uma coisa muito mais árdua, porque ela era obrigada a se dividir entre a função de mulher, a função de nobre, de mulher, de um homem que ocupava uma grande função e, consequentemente, exercia sobre aquele homem uma influência e era extremamente visibilizada na sociedade romana onde ela estava inserida. Quando a gente fala que Joana é uma pessoa além da sua época, nós estamos falando de uma mulher que não cede à submissão daquele companheiro, que não cede à submissão daquele império e que não cede ao poder e ao dinheiro onde ela estava inserida como um elemento de grande renome social. Seu esposo, o Cusa, exercia uma função extremamente importante e nobre junto ao Império. Nós ficamos imaginando, eu nas minhas reflexões fico imaginando, o difícil que era para esta senhora, ao mesmo tempo que estava envolvida junto à presença de Jesus, ao envolvimento de Jesus, à singeleza e à simplicidade de Jesus, esta mulher se via imersa, completamente imersa, num universo de força, de poder, de recursos e de paganismo, porque Joana estava vinculada ao Império Romano e, consequentemente, estava vinculada aos ritos e às práticas romanas, de onde seu marido estava inserido. Humberto de Campos, ele vem fazer uma anotação em Boa Nova, nesta obra que o Chico psicografou, que Joana era uma mulher de fé robusta, mas que vivia uma profunda amargura, que era a função que o marido ocupava, ligado ao rei Herodes. O rei Herodes ele era o chefe do seu marido, o chefe de Cusa, e onde ali ele tinha uma representação junto ao império, que lhe fazia que ela gozasse de um prestígio social exacerbado. Mas ali vinham as lutas daquela mulher, porque uma hora ela era obrigada a ir a Jerusalém, ao templo, onde sacrificava os deuses, uma hora ela ia ao templo com o esposo e outras horas ia ao templo romano sacrificar animais para a fé de Herodes, para a fé romana. Quando a gente vai observando isso, nós vamos vendo as lutas que essas pessoas, à sua época, viveram para conseguir exercer a fé e o quanto isso nos faz refletir, isso me faz refletir muito diante das facilidades que nós experimentamos e possuímos hoje para o nosso exercício de fé, a maneira que nós agimos com acomodação e muitas vezes até com determinada indiferença ante este leque de chances e de possibilidades, principalmente relacionado às nossas famílias, que muitas vezes nos estimulam até a vivermos essa prática de fé, este exercício de fé. Eu fico imaginando Joana, a sua época, com a sua visibilidade, com os seus recursos, com as suas possibilidades sociais e econômicas de usufruir isso e usufruir deste
prestígio junto ao rei Herodes, ela ainda assim opta em seguir próxima a Jesus. Desde a sua primeira hora da sua chegada à presença daquele amigo até a hora final. Fico imaginando que é bem provável que essa mulher não tivesse horas de sono, não tivesse momentos de repouso, porque vivia dividida e ali entre as suas relações familiares e o acompanhar da obra messiânica que o divino amigo lhe fazia, realizava a sua apresentação ao mundo. Um dia exausta, ela vai em busca de Jesus, como nos narra Humberto de Campos. E vai falar sobre a sua angústia, sobre a angústia de ser mulher de um homem que servia a Roma, que servia aquela fé romana, e sobre o seu profundo amor a Jesus, aquele que apresentava um Deus único, um Deus mais simples, um Deus que não exigia sacrifícios materiais, um Deus que propunha o perdão, o amor, a relação fraterna entre os homens. E aí, Humberto de Campos, ele vai dizer que o divino amigo chega para ela e diz: Joana, só há um Deus, e ele é nosso Pai. E ela, angustiada sobre o que fazer, aonde eu sigo, para que lado eu vou, fico com esse companheiro que me apresenta recursos, que me apresenta o poder, que me apresenta a força do império, ou fico com este outro homem, esse carpinteiro simples, sem recursos, que me apresenta as lutas, que me apresenta a singeleza de uma vida mais simples. E o divino amigo a recomenda que volte ao lar e ame seu companheiro, despedindo-se com vai, filha, e ser fiel. E ali eu fico a imaginar que naquela hora o mestre ele dá uma alforria, ele liberta aquela mulher para que ela vá viver os compromissos materiais assumidos, os compromissos afetivos materiais assumidos e espirituais assumidos no seu matrimônio. Entretanto, neste vai, filha, e ser fiel, eu acredito que está inserido nas suas entrelinhas. Vá ser fiel ao seu casamento, vá ser fiel ao seu companheiro, mas igualmente seja fiel aos ideais íntimos que eu faço registros, que eu venho fazendo registros na sua alma. Não haveria necessidade de que ela abandonasse o seu lar, entretanto, não haveria necessidade que ela rompesse, quebrasse com a fidelidade íntima de sua alma, adquirida a partir daquele instante que ela vislumbra a presença de Jesus na sua vida. Mas a existência faz com que a vida dê voltas e cusa. De um homem de enorme influência começa a viver perseguições políticas, ele perde a sua vaga junto a Herodes e passa a se tornar um homem de menos recursos, adoece orgulhoso e desencarna e morre. E esta senhora, então, outra hora nobre, com muitos recursos, se vê numa linha de dificuldade enorme, porque ela possuía filhos que precisavam do seu sustento, precisavam de recursos, e a morte do seu esposo havia
a deixado sem recursos econômicos. E essa mulher que por muitos e muitos anos foi servida por diversos servos, adquire a função de serva e passa a servir. Até que o nosso Humberto de Campos fala que Nero, num dos seus ataques de fúria, lá pelos anos 60 da nossa era cristã, num acesso de fúria, ordena que houvesse uma execução maciça de homens convertidos ao cristianismo, ao Cristo. E em meio a estes homens e mulheres está Joana, ali já conseguindo viver a sua fidelidade mais aberta, junto à fé que havia abraçado Nero, o imperador Nero, junto com diversos outros cristãos, a leva à execução e Joana é levada à morte. Os espíritos falam que no momento da sua execução, junto dela estava o filho, o mais jovem. E ela, vendo a hora se aproximar e vendo que seu filho seria executado junto com ela, o filho, em um arrobo de medo e de horror, pede à mãe que ela abjurasse, que ela recusasse toda esta vivência de fé junto ao divino amigo. E ela então se lembra da palavra fidelidade. Eu acredito que isso é o grande cerne, a grande semente da alma de Joana. É ser fiel àquele homem que mudou a sua vida, aquele Jesus de Nazaré, que desde a primeira hora, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 1, a envolveu e abraçou. E ali, como Humberto já havia feito a sua anotação em Boa Nova, ela aceita a fidelidade. E na fidelidade, uma das coisas que são mais complexas e difíceis é nós conseguirmos fechar o nosso ciclo de fidelidade. É nós conseguirmos ser fiéis da primeira à última hora. Nós conseguimos amarrar este ciclo de fidelidade. Quando eu olho isso e observo o quanto nós, seres humanos, ao longo da nossa existência, junto a Jesus, oscilamos na nossa prática de fidelidade com esta fé e esta verdade que diariamente estamos sorvendo, que estamos absorvendo a nossa fidelidade com a mensagem, há horas que fragiliza, e Joana, observando que a morte chegava para ela e para o seu filho, ainda assim se mantém fiel e timorata para que aquele instante não representasse uma fuga, porque ela já havia sido obrigada pelas suas relações familiares a ter que puxar o freio da sua existência junto às práticas e vivências. E quando o companheiro já não existia, não havia mais limites para que ela pudesse viver isso. Nós vamos encontrar em Joana uma representação máxima de uma mulher que se empoderou em Jesus Cristo. Uma mulher que assumiu, que se insurgiu em meio a todo aquele império romano que lesava e agredia ao cristão, que agredia e expunha e impunha violência e morte. Joana se insurge, como muitos homens naquela época não fizeram, como muitos homens aquele instante, aquele momento, não o fizeram. Nós ainda não conseguimos honrar a memória desta mulher e não conseguimos honrar as lutas que esta mulher precisou presenciar, oferecendo-se a ela mesma como uma palavra, uma letra que iria escrever
vitória de toda a manutenção e construção do cristianismo que estamos vivendo hoje. Esperamos, de fato, encerrando, já estamos na nossa hora, esperamos, de fato, que esta mulher seja uma fonte de estímulo à fidelidade, uma fonte de estímulo a dizer que esperar a melhor hora para que a gente possa surgir e apresentar-se como instrumento também é um ato de sabedoria. Aprendermos a observar os instantes em que a vida, em alguns instantes, nos tira para deixarmos ali um pouquinho, esperando junto à família, junto às necessidades, junto a um momento específico, e quando estivermos livres, podemos reassumir com toda a integralidade estas funções que certamente exigem de nós muito mais do que força, muito mais do que o bom ânimo, exigem de nós fidelidade ante o divino amigo e a mensagem que esse irmão nos ofereceu e ainda hoje segue oferecendo a cada um de nós. Que Deus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Marcelo, você pode fazer a nossa oração final? Claro que posso. Vamos Obrigada. orar. Vamos agradecer a Jesus a presença dessas pessoas que são fonte de estímulo, de bom ânimo, de fé. Senhor Jesus, agora aqui reunidos com esses nossos amigos e irmãos, nós queremos muito te agradecer essa oportunidade que o Senhor enseja. Há tantos indivíduos, Senhor, que entram nas vidas do Mestre, na sua vida, que foram aqueles elementos fiéis que te ajudaram e ajudaram a escrever as narrativas mais bonitas do Evangelho. Te pedimos que o nome de Joana nunca seja esquecido, mas mais do que o nome de Joana, que o exemplo de Joana não seja esquecido e relegado a um plano inferior, que a sua fidelidade seja uma fonte de estímulo, Senhor, à nossa fidelidade. Nos momentos em que a vida nos aprisionar e nós, no íntimo de fragilidade, desejarmos trair as nossas convicções na ilusão de nos vermos, Senhor, livres das nossas lutas, que seja, Joana de Cusa, esta força de fidelidade a chamar-nos a boa obra até o fim. Graças a Deus, que Deus nos abençoe.